uma vez, novo canal teórico, agradecendo muito a presença de uma médica amiga, doutora Fábia, trabalhou muitos anos comigo na CREG, uma pessoa muito prestativa e uma pessoa muito bacana. Já esteve até na minha casa fazendo o teste lá, e eu devo muito favor a ela. Uma pessoa que trabalha agora na Covig, não é Covid não, pelo amor de Deus, ela trabalha na Covig e presta lá enorme serviço, especialista em tratamento da sífilis no nosso município, e aí eu pedi a ela para vir aqui abordar com a gente, para a gente poder aprender um pouquinho com ela sobre o tratamento e abordagem da sífilis no nosso município. Com a palavra, a doutora Fábia. Obrigada. Boa tarde, gente. Então, eu sou Fábia, eu sou sanitarista, médica sanitarista, e trabalho na coordenação de vigilância epidemiológica aqui do município, na assessoria de ST/AIDS e hepatites virais. Eu quero agradecer muito ao Dr. Jefferson pelo convite, porque sempre é uma oportunidade para a gente poder, dentre as IST, HIV, tudo mais, eu separei para hoje sífilis, e pode ser que em outro momento a gente, de repente, se reúna para uma desses outros temas, né? E porque a sífilis, 2016, a gente tinha na imprensa, no Ministério da Saúde, na época, falando de uma epidemia de sífilis no nosso país. Considerando, inclusive, não sei se vocês lembram, a falta de penicilina benzatina, de matéria-prima, que em 2015 acometeu o Brasil e fora do país também. Então, hoje a gente vem para conversar sobre uma epidemia, digamos, que não está resolvida, a situação da sífilis como agravo de saúde pública, em meio a uma outra pandemia, que aí, com certeza, vocês, dos lugares onde vocês estão, eu quero que a gente possa conversar e que vocês possam trazer questões também da realidade de vocês para discussão, mas o quanto que tudo isso está sendo atropelado, né? A própria questão do enfrentamento à sífilis por conta da Covid, como várias outras situações também. Tá? Então, obrigada pela oportunidade. Eu vou só confirmar os nomes de vocês, que às vezes na hora de me dirigir, Luísa, né? Juliana, Simone, Marília, Marialva. A Ana Keila trabalha com a gente, é enfermeira lá na Covig também, na sífilis congênita, na vigilância, e aí tá para acompanhar um pouco a nossa conversa. Eu coloquei como título, gente, sífilis, vigilância, cuidado e desafios ainda persistentes, porque eu falo de um lugar que olha para a questão da vigilância e até para tentar sensibilizá-las e estimulá-las quanto a essa ação de saúde também, que é super importante, e que conversa com o cuidado. Para a gente que trabalha aqui, por exemplo, na coordenação de vigilância, a gente não entende somente a nós, ao supervisor de vocês de saúde coletiva, por exemplo, das unidades de saúde da família, como pessoas que fazem vigilância. Vigilância é algo que é do território, é próprio do território. Então, vamos passar um pouco por aí também. Então, eu queria lembrar vocês que quando a gente recebe uma ficha de notificação aqui na Covig, por exemplo, de sífilis em gestante, que foi essa que eu entreguei para vocês, que está na mão de vocês, aquilo, para mim, aquele caso que está ali notificado, é uma pessoa que tem uma doença ou um agravo, seja lá qual for o que vem. Então, eu não olho só para um papel. Tá? Eu sei que, às vezes, é muito difícil para quem está no serviço, no dia a dia, pensar a quantidade de papel que precisa ser preenchido, mas essa notificação é uma forma da gente se comunicar. Então, vocês estão falando alguma coisa para a gente, que pode ser, por exemplo, um caso de tuberculose, pode ser um caso de hanseníase, pode ser um caso de sífilis. Quanto melhor essa comunicação for, né, gente? Eu acho que comunicação é uma competência que a gente deveria, enquanto profissional de saúde, desenvolver muito nas nossas formações, porque a gente se comunica mal. Se comunica mal entre a gente, se comunica mal com os pacientes que a gente atende. Então, faz toda a diferença como que isso vem comunicado para a gente. E, no final, a gente entender que esses dados todos que a gente vai inserir, por exemplo, num sistema, que vão formar um banco de dados, vão gerar informação para a gente tomar decisão e para a gente definir ações. Não só no nível central para o município, mas vocês podem ter oportunidade, por exemplo, no lugar onde vocês trabalham, no território onde vocês trabalham,
de olhar para aqueles dados. O que a gente notificou? O que você notificou em 6 meses de agravos de notificação compulsória no teu território? A quem atinge mais? A homem, mulher, criança? Isso vai definir ações e estratégias da equipe de vocês também na unidade. Deveria, sabe, gente? Então, assim, é um pouco... Queria sensibilizar vocês para isso também. E eu gosto muito dessa imagem, ainda só para a gente falar da ideia da vigilância, que quando você tem na unidade um caso suspeito, diagnóstico ou já detectado, primeiro pedaço aí do nosso ciclo é a coleta de dados, é a notificação. Qualquer um pode fazer. É o médico? É o enfermeiro? Quem numa equipe, por exemplo, de saúde da família vai fazer, né? Ou outras pessoas que compõem a equipe? Qualquer um pode fazer, sabe, gente? O que me inquieta muito é assim, sabe aquilo que todo mundo pode fazer e ninguém faz? Às vezes acontece isso com a notificação dos casos. Tem até um textozinho que eu acho interessante, que todo mundo poderia fazer aquilo que alguém deixou de fazer e que no final ninguém fez, mais ou menos assim que diz. Então, eu acho que é preciso organizar nos serviços de saúde quem faz. Pode ser que seja mais de uma pessoa, mas para que no final não deixe de ser feito e a gente não tenha uma subnotificação tão importante. Essa ficha que eu entreguei para vocês é de sífilis em gestante. A maternidade, às vezes, ela identifica um caso como sífilis em gestante lá, na maternidade. Aí ela manda para a gente. Algumas situações dessa, a pessoa já tinha algo que fala para a gente que essa sífilis foi do período da gestação. Quando a gente vai procurar no sistema, não tem a ficha dela enviada para a gente pela unidade. A gente conversa. Pode ser que ela não tenha sido considerada como sífilis dentro do pré-natal. E aí, por isso que ela não foi notificada. Mas tem situações que a gente identifica que passou. A maternidade notificou um caso que deveria estar no sistema, no banco, já para a gente, notificado pela unidade da atenção básica, tá? E aí, rodando aí no ciclo, a partir desses dados coletados, é um momento de análise e interpretação que a gente faz aqui na coordenação de vigilância, que deveríamos dar até mais essa comunicação de volta, o feedback para os serviços de saúde, que nos leva à tomada de decisão, às ações e o monitoramento e avaliação desses agravos. Então, um pouco o trabalho que eu faço aqui, olhando para a sífilis, mas que, para vocês verem, assim, depende de um todo, né? Cada um do lugar onde está. Na rede de atenção básica, nas maternidades. Conversava com o Zé antes da gente começar aqui. Ele está num setor, por exemplo, de privado, no lugar da neonatologia, da pediatria, de um hospital onde eu também recebo ficha de notificação. Então, a gente não está falando nem só do setor público. O enfrentamento do agravo é um desafio que é de todos nós, do setor público, do privado e de lugares diferentes da linha de cuidado, tanto da atenção básica quanto da maternidade. E a gente trabalha com esse conceito, gente, então, que a vigilância em saúde é esse processo contínuo, né, sistemático. Passa pela coleta, pela consolidação, análise, disseminação dos dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento, a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, prevenção e controle de risco, agravo e doença, bem como para a promoção à saúde. Então, não é só da COVIG, não é só da coordenação de vigilância, é do lugar onde nós está, se a gente estiver sensibilizado e compreendendo a importância disso. Essa tabelinha é só para mostrar para vocês, no caso da sífilis, o que implica a notificação, mas aqui fala de todas as ISTs, quando foi instituída a notificação e por que portaria, tá? E nesse protocolo é o PCDT de atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis de 2020, a última atualização, tá? O PCDT é protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. No site, que depois eu vou mostrar para vocês, do nosso departamento, você entrando, tem o link PCDT e você acessa vários. Tem PCDT de AIDS adulto, criança, de hepatite, de PEP, de PrEP, tudo relacionado à nossa área de IST,
HIV e hepatites tem lá como documento, tá? Então, eu vou colocar algumas coisas aqui que tem a página e é desse protocolo que vocês podem baixar lá. Na segunda linha, sífilis congênita foi a primeira. Desde 1986 se notifica sífilis congênita no Brasil. Depois veio a sífilis em gestante em 2005 e a sífilis adquirida mais recentemente em 2010, como parte da lista nacional e com uma ficha específica. Pergunto a vocês, vocês já estiveram com uma ficha de sífilis adquirida na mão de vocês? Já? Simone também? Marília já? Não? Tá. E essa que eu entreguei de sífilis em gestante, já estiveram com ela na mão? Já? Marília não? Ok. Então, a gente vai conversar um pouco também sobre a ficha, porque eu quero sinalizar para vocês aquilo que mais se preenche errado nesse instrumento e que tem relação com a questão técnica mesmo também da gente, de classificação e de conduta. Então, essa parte primeira da ficha, e se vocês quiserem, vocês podem ir olhando no papel, tá, gente? Essa primeira parte é a parte de identificação. E lá em cima tem, assim, definição de caso, situação 1, situação 2 e situação 3. Então, toda ficha de notificação, lá em cima no alto, geralmente você tem a definição de caso para ver se você vai notificar ou não o agravo. Depois tem as informações de identificação, nome da unidade, nome da pessoa. Lembrar para vocês aqui no campo 13, raça, cor. O Ministério da Saúde precisou fazer uma nota, um documento específico falando da obrigatoriedade desse campo pelo tanto que ele não é preenchido. Isso nem precisava, né, gente? Porque quando eu pego um instrumento, é importante que a gente busque preencher todas as informações. Com a nota do Ministério da Saúde, melhorou um pouco, mas a gente ainda tem muita incompletude nesse campo raça-cor. Depois também é campo de escolaridade, ele é pouco preenchido, muita incompletude também, e a parte do endereço. Aí a gente vem para os dados complementares da investigação e é onde começa a pegar. E aí começa a pegar ali no campo 36, na classificação clínica. Depois eu vou mostrar para vocês o que o PCDT diz, tá? Mas vamos dar muita ênfase a isso, gravar isso. A classificação é clínica. Então, eu já ouvi assim, marquei número 1, primária, porque era a primeira vez que aquela pessoa estava tendo sífilis. Não é, né, gente? Qual é a lesão característica da sífilis primária? Vocês lembram? Não, da primária. Não ouvi, Marília. Lesão ulcerada. Tem um nome, vocês lembram do nome dessa lesão ulcerada da primária? É o cancro, né? O cancro duro. Então, gente, a sífilis primária não é porque a pessoa teve sífilis a primeira vez, está tendo a primeira vez. Também não é um caso, como eu já ouvi, ela me disse que teve uma ferida há 5 meses atrás, mas naquele momento que ela está ali com você, ela não tem. Então, primária é naquele momento que você está atendendo, tem cancro, lesão característica. Essa é a sífilis primária. E se essa pessoa for tratada com penicilina, tudo legal, e daqui a 2 anos ela tiver sífilis novamente, ela vai passar pela fase clínica, possivelmente, novamente, e vai ter cancro de novo. Então, não é a primeira vez da sífilis, é uma fase clínica, que se ela não for tratada mesmo assim, vai sumir aquele cancro. E aí não vai ser mais primária. A fase secundária, a Luzia falava das manchas no corpo, né? A fase secundária é essa, que tem outro tipo de sintomatologia que inclui, por exemplo, mancha no corpo. Inclusive, uma muito comum, eu nem coloquei aqui nessa apresentação, esqueci, mas são aquelas manchas em palma e planta. Não só esse é o quadro da secundária, mas é um quadro comum. Então, esse é para marcar secundária na ficha. Se não tem isso, não é para marcar. A gente já recebeu, gente, ficha de sífilis em gestante, marcado terciária. Dr. Jefferson, que é da área da neurologia, né? A gente tem quadros importantes, relatos importantes, artigos importantes sobre quadros neurológicos na sífilis, né? A neurosífilis. Mas a maioria das gestantes, de um modo geral, a gente identifica sífilis fazendo exame no protocolo do pré-natal. Não é isso? São assintomáticas.
E uma sífilis terciária vai ter lá definição, lesões mais graves, dermatológicas, cardiológicas, neurológicas, ósseas. Então, marcar sífilis primária, secundária e terciária nessa ficha, gente, muito provavelmente, na maioria das vezes, é erro. E aí a gente geralmente entra em contato com a unidade, fala com o médico, fala com o enfermeiro, fala com a supervisão, para a gente tentar entender se tinha ou não tinha uma lesão em um quadro, que geralmente não tem. Vocês terem uma ideia, isso tem vindo escrito no boletim do Ministério da Saúde. Quando ele analisa os dados do Brasil, aí ele faz uma observação. Tantos por cento que consta como sífilis primária, possivelmente é equívoco, é erro de notificação. Tá? Mas como isso é técnico, então eu queria que isso ficasse bem claro para a gente. Não tem sintoma nenhum, que é a maioria dos casos, assintomático, o nome que se dá é latente. Aí eu costumo falar assim, gente, marca sem medo. Preenche sem medo a ficha nesse sentido, tá? Aí a gente vem para os campos sobre os resultados do exame. No campo 37 é o resultado do teste não treponêmico do VDRL. 38, o título. 39, a data. No campo 40 é o treponêmico, que a gente tem feito, né? Na maioria dos nossos serviços aqui da atenção básica, é o teste rápido. Ele é o teste treponêmico de escolha. Nos nossos laboratórios, só para já comentar com vocês, o treponêmico que a gente tem no laboratório, se a gente precisar fazer um esclarecimento diagnóstico, não é o FTA-ABS, é o TPHA. Então, o que a gente conversa com o pessoal da rede? Tem conversado sempre que a gente faz alguma discussão. Deu discordância, divergência no teste rápido, que é treponêmico, e no VDRL, o manual fala para a gente fazer um terceiro, que é um treponêmico diferente do que eu já fiz, o rápido. Aí você pode escrever isso. Paciente VDRL 1/4, teste rápido não reagente, solicita um teste treponêmico diferente do teste rápido. Porque os laboratórios também têm o teste rápido lá dentro, lá na rotina do laboratório. Isso. O teste rápido, a metodologia dele é por imunocromatografia. E a gente conhece muito, né? O setor privado pede muito o FTA-ABS. Como eu disse para vocês, a gente tem o TPHA. Então, eu já conversei com os nossos laboratórios também, né? Comentando com vocês sobre fluxo, sobre rotina. Se chegar escrito FTA-ABS, não descarta essa amostra, não deixa de fazer, por favor. Faz o que temos, que é o TPHA. Mas, por outro lado, eu tenho sempre falado muito com os supervisores, e agora a oportunidade de falar com vocês também, não pedir escrevendo FTA-ABS, porque não é o que a gente tem aqui, se for preciso. Só para comentar com vocês, gente, como que é importante isso, quando a gente vê o tratamento, eu não sei como é que está, se para vocês está claro esse tratamento da sífilis, mas eu tive recentemente dando aula para um grupo também, tinha interno e residente de saúde da família. E quando a gente estava no caso e perguntou a questão do tratamento, o que foi dito por alguns colegas não é o tratamento conforme está no protocolo. E eu fiquei pensando assim, poxa, os internos estão agora dentro da faculdade, em formação. Então, acho que assim, esse é um dos nossos desafios também. Quando a gente fala de enfrentamento à sífilis, tem muita coisa que está assim, fora daquilo que é o protocolo, daquilo que tem que ser feito e que a gente precisa ajustar, organizar, para a gente estar todo mundo fazendo conforme tem que ser feito. A parte de protocolo. Tem aquilo que é da nossa tecnologia leve do cuidado, né, gente? Que aí é nas relações lá na unidade, com as pessoas, o contexto delas, as complexidades que são muitas, e como que a gente coloca em prática esse protocolo, como que a gente usa esse protocolo a favor, de fato, desse cuidado, que não vai ser receita de bolo para todo mundo. Agora, que a gente precisa conhecer para fazer corretamente o que é do protocolo, acho que isso a gente está de acordo, né? Então, assim, descendo um pouquinho mais na ficha, o campo 41 fala sobre o esquema de tratamento que foi prescrito para gestante. Essa ficha não está corrigida, não está atualizada. A gente tem tido alguns problemas do Ministério da Saúde quanto à atualização dos instrumentos. Então, ali tem o número 2, o tratamento equivalente a 4.800.000, que já está fora desde 2015.
do PCDT de IST desde 2015, não existe mais a questão das 2 doses, né? 2.400, uma semana depois, uma próxima dose de 2.400. E aí já dizendo, é 2.400, não é 1.200.000 hoje e uma semana depois 1.200.000, como a gente vê algumas pessoas prescrevendo também. O campo 42 sobre o tratamento do parceiro, ali está escrito se ele foi tratado concomitante a ela, o esquema prescrito para ele. Às vezes você tem como escrever e mandar só se isso de fato foi feito. A gente recebe algumas fichas que me dá a sensação de que ela foi enviada com aquilo que foi prescrito, mas não significa que deu tempo de terminar e foi feito. Então pode segurar essa ficha um pouco mais lá na unidade para vocês mandarem para a gente quando tiver a informação completa. E aí ainda tem um restinho da ficha atrás, que é o motivo para o não tratamento desse parceiro. Se ele não foi tratado, porque ele não foi. Gente, cada vez que uma ficha dessa vai sendo preenchida, uma informação dessa vai sendo posta ali, eu acho que ela precisa nos provocar a pensar sobre isso em si. Um parceiro seu que não foi, e que foi assim, foi comunicado, mas recusou o tratamento. É para a gente pensar, né? Por que recusou? Está ligado a alguma questão do movimento de uso de drogas na comunidade, alguma questão relacionada ao sistema prisional? Por que essa recusa? E que estratégias, do ponto de vista da saúde, do cuidado de saúde, a gente pode lançar a mão para poder conseguir, de repente, que ele se trate? Uma questão que parece boba, é simples, né? Não sei se vocês já tiveram situação assim, que é o problema da injeção. O parceiro não quer tomar penicilina benzatina. O cara está fugindo mesmo de tomar o injetável. Aí, gente, a gente tem um novo protocolo. Na alternativa, ele traz um medicamento só. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a tabelinha, que é a doxiciclina. Não tem mais aqui escrito eritromicina. Outro dia eu recebi uma notificação, aí estava escrito que a pessoa tinha uma história de alergia e fez a eritromicina. Não está mais no protocolo a eritromicina. O que está aqui é a doxiciclina. Então, vamos ver se tem, né? Vamos articular a esse lugar da comunicação e da rede. Às vezes, a nossa coordenação central de farmácia tem doxiciclina, às vezes não tem. A última vez que conversamos, não tinha quantidade para a gente mandar e disponibilizar para todas as unidades, mas tinha lá. Então, é possível que o motoboy vá lá, pegue e leve para a unidade nossa de saúde da família para que seja feita a doxiciclina, tá? Mas a gente precisa saber, conhecer e entender, por exemplo, por que ele está se recusando o tratamento, para a gente conseguir articular outras formas de atuar no caso. Queria mostrar para vocês, assim, só rapidinho, a questão dos nossos números. Aqui são números do ano de 2007 a 2020, de sífilis em gestante primeiro, de sífilis congênita depois. Vocês veem, na sífilis congênita, a gente tinha números que foram crescendo, depois 2015 começou a cair um pouco, e aí 2019 aumenta de novo, e 2020, em meio a essa situação da pandemia, aumenta também. E a gente fica com um gráfico um pouco assim. Aquela coluna azul, a primeira, é sífilis em gestante. E a vermelha é congênita. O que vocês acham que tinha que ser a configuração? Mais gestante ou mais congênita? Mais gestante, né? Aí eu teria, por exemplo, isso de gestante, fiz tudo que o protocolo manda fazer e eu vou ter uma quantidade pequena de congênita. Então, vocês olhem ali no início, como que eu tinha a minha coluna azul menor. Quando chega em 2013, a gente começa a inverter isso. 2014, aí vem 2015. Falta de penicilina benzatina. De novo, essa situação. Que eu preciso o quê? Para isso aparecer para a gente. Que ela esteja no serviço de saúde, que você ofereça o diagnóstico para ela e que, se ela for diagnosticada, haja uma notificação. A partir daí que eu consigo olhar para esses dados, olhar para isso. Aí, em 2016, muda de novo. Mais gestante, 2017, 2018, 2019. 2020 está parecendo inverter ali, mas a gente ainda está em fase de limpar o banco, de aguardar a investigação. Então, a gente acredita que vai mudar novamente. Mas o padrão, gente, teria que ser isso aqui,
2017, 18, 19, a gente tem um número bem mais alto que a gente detectou, porque vocês testaram, notificaram, e a gente reconheceu a gestante, mas tratou oportunamente, e aí a gente preveniu a sífilis congênita, que é o nosso grande desafio aí. Aqui para mostrar para vocês junto, no mesmo gráfico, a detecção de sífilis adquirida no município de Niterói, a taxa é por 100 mil habitantes. Olha como é que a nossa taxa vai lá em cima, 2018, 136 casos por 100 mil. É uma taxa alta, mais alta que o Rio de Janeiro, mais alta que o Brasil. Fala muito também da nossa oferta de teste, da nossa detecção de fato no município, né? Aqui em amarelo é a taxa de sífilis em gestante, que é por 1.000 nascidos vivos, e a congênita, essa linha vermelha, que também é por 1.000 nascidos vivos. Então, a gente tem uma taxa de congênita também alta no município. Em 2018, ela caiu, né? Ela veio caindo de 2015 para cá. Em 2018, ela chegou a 7,8 por 1.000 nascidos vivos. Vocês sabem qual é a taxa de sífilis congênita para a gente dizer que eliminamos, né? O Brasil busca a eliminação da sífilis congênita. Vocês já ouviram falar qual deveria ser essa taxa, gente? Não. Meio caso por 1.000 nascidos vivos. Então, assim, a gente chegou até... melhorou 7 por 1.000 nascidos vivos em 2018. Mas 7 ainda é muito acima do que meio, né? E aí a gente, em 2019, sobe de novo para 18. E em 2020 ele sobe mais um pouco, 29, mas que aquilo dali não vai ficar em 29. A gente vai ter ainda investigação para receber. E vai ficar um pouquinho melhor, mas é um pouquinho melhor, gente, que está muito longe de meio. Então, essa responsabilidade é de todos nós que estamos aí na atenção básica, fazendo pré-natal e precisando enfrentar aí no pré-natal para a gente prevenir a congênita. Aqui só para mostrar para vocês o número de testes rápidos que a gente realizou no período de 2013 a 2020. De 2015 para cá, que realmente a gente deu um boom maior de descentralizar os testes rápidos para todas as nossas unidades da rede básica aqui em Niterói. E aí, olha como é que vai subindo. 2019, eu tenho mais de 20 mil testes realizados de HIV, de sífilis e hepatite ali, mais ou menos 18 mil testes. Aí, 2020, vocês veem que cai um pouco por causa da pandemia. Embora a gente fique muito preocupado, a gente teve recentemente, por exemplo, uma unidade nossa que perdeu testes rápidos por validade, perdemos mesmo, e aí fechou um mês falando, por exemplo, em 0 testes de HIV sendo realizados. Então, por mais que a Covid esteja aí, né, gente, o HIV continua aí também. E o teste não é para ser só um recurso de saúde que a pessoa busca. A gente, como profissional, também precisa fazer essa oferta para as pessoas que têm vida sexual ativa. E fora a gestante. Quando eu olhei lá 0 testes de HIV, eu pensei, epa, coletaram sangue, de repente mandou o sangue para o laboratório para fazer o HIV convencional e não usou o teste rápido. Porque, de repente, pelo menos um a gente teria feito lá no serviço. E eu acredito que talvez a questão da Covid, da pandemia, vacina, esses outros procedimentos aí de saúde tenham avançado aí. Então, aqui é para mostrar o que acontece, né? A gente tem teste de sífilis, aquilo em azul é o teste rápido. Teste rápido de sífilis aumentou, a gente detectou mais gestante e aí diminuiu a congênita. Agora a coisa meio que está um pouco bagunçada ali. E aqui só para mostrar para vocês o que acontece quando a gente investiga. Quando a gente recebe uma notificação de sífilis congênita da maternidade, de uma criança que é residente, de uma situação que é residente em Niterói, a gente manda um questionário assim lá para a unidade, para investigar o que aconteceu no pré-natal. Servir tanto para a equipe se autoanalisar, avaliar o que houve, quanto para a gente, quando recebe esse instrumento, entender o que aconteceu nesse pré-natal também. Isso permitiu, gente, a gente fez uma grande revisão dos anos de 2018 e 2019. Esse exemplo aqui que eu trago para vocês foi o ano de 2018. Nós recebemos 204 notificações no ano,
considerando residentes e não residentes, porque a gente tem nascimentos no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Hospital Antônio Pedro, de outros municípios da região metropolitana. Dos 204, 79 eram de outro município, 125 eram do nosso município de Niterói. Quando a gente analisou essas notificações, parte delas, 25, não preenchiam critério de definição de caso de sífilis congênita. Importante, Zé, que está lá na maternidade também, né, quem tem esse lugar de neonatologia da pediatria na maternidade, às vezes a coisa também é avaliada para mais. Então, 25 casos não preenchia critério para sífilis congênita. Era uma criança exposta a sífilis materna, que depois a gente comenta o que é. E aí, das 100 que a gente pediu investigação e a rede básica investigou para a gente, 19 não residia de fato aqui, residia em outro município, e a gente conseguiu fazer a correção e atualização do endereço. 33, a partir do que a rede básica informou que foi feito nesse pré-natal. Tratamento, exame e tudo mais. 33 ficaram como criança exposta a sífilis e não sífilis congênita. E 48 foi o número de fato que a gente ficou no banco no ano de 2018 como sífilis congênita. Olha como que é importante, gente, a gente avaliar, investigar esses casos e não simplesmente colocar tudo que é caso de sífilis congênita que a gente recebe no banco. Porque tem muita coisa que é feita lá na atenção básica por vocês, no momento do pré-natal, e que às vezes a maternidade não chega à maternidade. Não chega por um cartão de gestante, por exemplo. Não chega porque não tem esse contato da maternidade com a rede básica. E aí, só se a gente investigar mesmo, perguntar a vocês e vocês conseguirem nos responder, nos dar essas informações, é que a gente vai saber se foi ou não foi, no final das contas, um caso de sífilis congênita. A mesma coisa aconteceu em 2019. E aí, esse é o protocolo. Eu falei para vocês que ia mostrar o site. Aquele lá é o site www.aids.gov.br, tá? Para qualquer um desses protocolos que vocês precisem, queiram baixar. E aí eu queria entrar numa discussão com vocês desse caso, e aí, a partir dele, a gente vai pegar umas questões técnicas do protocolo. Então, vamos lá. Essa moça é aluna, 23 anos. Ela chegou numa unidade de saúde já levando alguns resultados de VDRL e já vindo também com uma prescrição de medicamento de um outro serviço. Ela mostrou um VDRL de 1/8, depois do tratamento, um VDRL de 1/16 e um último VDRL de 1/64. O tratamento que tinha sido prescrito para ela por esse outro serviço tinha sido ceftriaxone, 3 doses com intervalo semanal. E ela estava sintomática. Então, eu pergunto para vocês, o que chama atenção nesse primeiro conjunto de informações? O que te chama atenção desses resultados? Na verdade, 1/8 tá. O pós-tratamento 1/16, tem que saber quanto tempo depois para a gente poder... Porque ela pode estar dentro daquele normal ainda de um dobrô, não é? E aí a gente vê 1/64, que a gente vê que, na verdade, ela não foi tratada por conta do tratamento. Por quê? Por que por conta do ceftriaxone? Porque não é o ceftriaxone, né? Então, a aluna não foi tratada com o medicamento que seria o indicado, e aí o VDRL dela não respondeu, o exame dela não caiu, né? Se ela tivesse sido tratada correta, aquele 1/16 não seria um problema, porque eu não sei quanto tempo depois que ela... Então, vamos já pegar essa fala da Luísa. Da Luísa, que é muito importante. Se ela tivesse sido tratada corretamente, a gente iria querer saber quanto tempo levou de um para o outro. E, de fato, gente, uma coisa importante da gente atentar para o VDRL é que ele é um exame técnico dependente na leitura dele, né? A gente diz isso. E o próprio protocolo tem um parágrafo muito interessante que ele fala para a gente tomar cuidado com esse olhar de uma diluição só acima. Às vezes
eu já recebo notificação que na maternidade a pessoa tratou, aí ela tinha, por exemplo, um VDRL de 1:2 no pré-natal. Ela chega na maternidade com o VDRL dela 1:4. O pediatra faz 10 dias de penicilina cristalina para ela. Então, assim, a gente tem que pensar, gente, de uma forma muito criteriosa, cuidadosa. Eu costumo dizer assim, eu sei que há um medo, uma preocupação, né, por parte dos pediatras, dos neonatologistas, mas a gente vê também um extremo disso. Porque uma mulher tratada adequadamente, 1:4 em relação ao 1:2, pode ser diferença de leitura técnica. E aí o que a gente ouve muito dos colegas também, sabe, gente, importante desse lugar onde vocês estão, de uma residência de saúde da família, que fala muito desse lugar com o território, né, de uma intimidade com o território, com aquelas pessoas que fazem parte da área de atendimento e de cuidado. O que a maternidade fala geralmente para a gente? Que eles têm medo da falta de segurança e de garantia que essa criança vai ser atendida e acompanhada pela atenção básica. Então, eles preferem fazer 10 dias de penicilina cristalina. E aí, o nosso lugar como assessoria técnica é tentar fazer um pouco essa ponte também, sabe? Gente, olha só, tem rede de serviço. Vamos ligar, né, o serviço social da maternidade para a unidade para avisar, olha, a criança está tendo alta, é uma criança exposta a sífilis, para a equipe ficar atenta e buscar, porque de repente essa mãe não vai até lá levar a criança, vamos ter que buscá-la. Mas a gente precisa que a rede funcione e precisa se comunicar muito para isso, né? Então, de fato, é isso. A aluna não foi tratada com a medicação que seria indicada e aí o exame dela não respondeu. Aí, na conversa com a aluna, nesse atendimento, que ela levou tudo isso, ela identificou um atraso menstrual, enjoo e dor na mama. A princípio, quando ela chegou lá, ela não era uma gestante, reconhecidamente. Mas aí ela disse isso. Foi feito o exame dela e a ginecologista, ao toque do colo uterino, confirmou essa suspeita de gravidez. E como o serviço onde ela estava não oferecia um teste rápido para gravidez, um TIG, foi feito contato com uma unidade de saúde mais próxima, que informou não estar realizando o teste de gravidez naquele momento. Então, eu estou perguntando aqui qual seria a conduta nesse momento, mas eu acho que todo mundo queria aqui confirmar a gravidez da aluna, né? Agora, para além da confirmação dessa gravidez, a gente tem uma pessoa na nossa frente com sífilis e que foi tratada com ceftriaxone. Então, estamos de acordo que a gente vai fazer penicilina benzatina para ela? Né? Um problema isso do teste da gravidez, do teste rápido, porque essa unidade de saúde contactada para fazer esse teste de gravidez dela logo, né? É uma unidade, por exemplo, nossa, da rede. Então, a partir daí, tudo gera, né, gente, uma conversa, uma discussão, porque a gente precisa, nessa organização da linha de cuidado, fazer que as coisas funcionem. E aí a saúde da mulher também foi entender por que aquela unidade não tinha TIG para que fosse feito, né, dessa mulher. Mas então foi solicitado pela ginecologista que a atendeu um beta-HCG, foram prescritas para ela 2.400.000 unidades por 3 semanas, numa dose total de 7.200.000, e a primeira dose foi realizada já naquele momento. E ela foi orientada a retornar com o resultado do exame da gravidez. Ela retornou uma semana depois, levou o resultado positivo para a gravidez, foi aplicada a segunda dose dela, e a gente se identificou que seria 9 semanas de gestação, ela estava bem no início. E aí, gente, como é que seria a parceria, a conduta em relação à parceria sexual da aluna? Vocês que veem isso de perto, né, no lugar da atenção básica. Então, a Luísa falou de chamar para fazer o teste rápido. O Zé falou que tem que tratar. Muito bem, vamos ver isso. De quanto em quanto tempo você iria realizar o VDRL de segmento da aluna depois da terceira dose, da última dose dela? Mensal.
Então, gente, ó, eu fico muito feliz, vou falar para vocês, de ouvir que todo mundo falou mensal, tá tudo de acordo com o que está o protocolo. Eu só não entendo, às vezes, é quando a gente recebe, por exemplo, uma investigação, questionário de investigação, de como é que foi o pré-natal, aí, de repente, quando a gente vai lá ver, tem um VDRL do pré-natal. Ou tem 2, de uma mulher que fez um tempo grande de pré-natal, teve as consultas, para a gente pensar em tudo que é possível. Tem a mulher que não vai, que é faltosa às consultas, né? Mesmo com busca, com tudo que é possível fazer. Tem a situação que o VDRL não está sendo solicitado, já vimos isso. Tem a situação em que ele é solicitado, aí demorou muito, aí o profissional fala assim, não vou pedir o próximo no mês que vem, não, porque não chegou o resultado. E eu sempre comento assim, gente, solicita o VDRL, pede o VDRL mensal. Não deixa que essa coleta aconteça, mesmo que o resultado esteja demorando vir. Porque isso, gente, é muito importante depois para uma leitura nossa, investigativa, para a gente poder entender se aconteceu uma transmissão de sífilis ou não. A gente aqui em Niterói vem tentando avançar nisso com um grande desafio nosso, que era o resultado dos exames chegarem via web para os serviços. O laboratório sempre falou para a gente assim, olha, o resultado sai rápido, o problema não é a bancada, é sair daqui um laudo e chegar na mão do médico lá na atenção básica. Então, a ideia é que a gente consiga melhorar acessando online lá da unidade de saúde. Aí, de repente, vocês vão falar para mim assim, Fábia, mas tem que ter internet. Se não tiver internet, não é isso, gente? Se não... A internet? Olha. Aí a gente não consegue ter na forma concreta, né, e real isso. A gente vem tendo, assim, aqui a gente vem usando uma alternativa também, que é só para cobrir, né? Que é receber a notificação do laboratório. Ele fala para mim, ó, gestante Luna, 1/16. E aí a gente encaminha por e-mail para vocês falando, ó, recebemos a notificação do laboratório de uma gestante com VDRL tal. Não é um laudo, mas é para ajudar vocês a poderem agilizar, né, as ações, chamarem para o tratamento e tudo mais. Mas isso é importante, né, gente? Nesse processo de discussão, eu não posso olhar só para a ação do profissional e dizer, bem, ele está errando, não está cumprindo um protocolo, não está fazendo como... A gente tem que pensar no processo como um todo, né, de trabalho, de condições para que esse trabalho, esse cuidado seja executado também. E vocês podem comentar sobre isso também, tá, gente? Fica livre para vocês falarem. Então é isso, o segmento é mensal e isso é muito importante. Vou mostrar para vocês o que o protocolo diz, por que a gente faz mensal. Quanto à parceria, gente, um dado importantíssimo do protocolo para não esquecer. A ideia é que a gente chame esse parceiro. Estes e estas. Então a gente costuma falar em parcerias e não parceiro, e que a gente ofereça a testagem. Não é como antigamente, que, não sei se vocês já lembram de algum momento assim, toda gestante, 7.200.000, parceiro igual 7.200.000. Não é isso hoje que o protocolo fala. O protocolo fala para a gente tratar essa mulher de acordo com a fase clínica dela. Se você estiver de frente de uma mulher cheia de mancha no corpo, que é fase secundária, você vai tratá-la como fase secundária, tá? E a parceria dela, a gente quer oferecer o teste para ele. Eles podem ser soro diferentes. As pessoas que vivem com HIV são soro diferentes, uma positiva e uma negativa. Pode acontecer o mesmo na sífilis também. E aí, o que eu vou fazer para esse parceiro, gente? Se for negativo. Isso. Então, o nosso protocolo nos orienta a fazer uma dose única, que é chamada de dose presumível, porque ele é parceiro, esse homem que está lá sendo atendido por vocês, ele é parceiro de uma pessoa em que a gente diagnosticou sífilis nela. Ele pode estar numa janela, ou mesmo que ele não esteja numa janela, mas se ativa, por acaso, alguma situação assim prévia dele. Então, a gente faz essa dose presumível com vistas a prevenir
a sífilis congênita, uma possível reinfecção futura até dessa mulher, tá? Muito importante, gente, como que a gente conversa com ele, né? Aí é esse outro lugar, como eu estava comentando, que faz parte dessa tecnologia leve, mais relacional mesmo, da nossa orientação. Porque, às vezes, ele fica preocupado. Como é que pode isso? Ela está positiva e eu estou negativo. Então, muitas coisas a gente podem nos ajudar nessa conversa. Primeiro, ele saber que a sífilis é isso. Às vezes, ela dá um sintoma de nada e depois já está assintomático. E essa mulher pode trazer essa sífilis de uma outra relação dela, de um outro relacionamento que não tem nada a ver com aquele momento atual daquela relação. E quanto mais tempo uma pessoa se infectou e não foi tratada, ela pode transmitir, mas diminui a chance dela transmitir. Porque ele vai perguntar, mas por que ela não me passou? Se a gente transa sem camisinha? Por causa disso, porque de repente essa sífilis dela já tem um tempo maior e aí diminui a chance de transmitir para outra pessoa. Tudo isso, gente, quanto mais informação a gente tem, né, mais fica fácil também a troca. A gente consegue esclarecer melhor a pessoa. Não. Aí, para ele, se ele for negativo, uma dose única de 2.400.000. Você pode até chamá-lo para fazer o teste novamente depois, mas não está previsto, porque ele é negativo e você já está dando 2.400.000 para ele, que seria o tratamento se ele fosse, por exemplo, um caso recente, que está aí numa janela. O tratamento seria também 2.400.000 em dose única. Então, a gente já resolveu com essa dose que a gente fez para ele. Tá? Agora, vamos que... Olha como é que aí muda tudo de figura dependendo da nossa conversa. Ele foi à unidade, vocês acolheram ele lá no serviço de saúde, mas, assim, um atendimento sozinho, sem ela na sala. E aí é feito aquele aconselhamento pré-teste, prévio ao teste. E aí ele fala que tem outras parceiras. Ele não tem só essa parceira que é com quem ele vive, que vai ter esse bebê. Ele usa preservativo? Olha, às vezes eu uso, às vezes eu não uso, doutora Simone. Então, para a gente é interessante, aí sim, vamos fazer teste dele de novo. Porque a gente está percebendo que existe um risco que ele pode, por conta desse perfil que ele está contando para a gente de vida sexual, até vir de novo a se infectar em vias da gestação dela, e que se ele se infecta, aí ele pode passar para ela, já que eles não usam preservativo. Então, gente, é isso, né? É esse lugar mesmo da troca, do diálogo, que quando a gente está trabalhando com questões relacionadas à sexualidade e a possíveis infecções sexualmente transmissíveis, a gente não pode... Uma das questões importantes do perfil é não ter esse lugar de julgamento, de preconceito, de compreensão, de entendimento desse lugar do outro. Então, olha só. Beleza, Marília. E se o teste rápido dele for positivo? Se ele falar para você que ele já teve sífilis, a gente já esperaria esse teste rápido positivo, né? Teste treponêmico, uma vez que a pessoa teve sífilis, ele vai se manter positivo. Então, eu precisaria do VDRL dele. Eu precisaria do VDRL e de ouvir... Aí é essa história, tá, gente? Epidemiológica, de exposições, usa camisinha, não usa camisinha. Aí precisaria disso tudo para juntar e você poder tomar uma decisão, Marília, se você começa a primeira dose de penicilina benzatina para ele naquele momento, diante de um teste rápido, sabendo que é positivo, porque ele já teve sífilis há 4 anos atrás, por exemplo. Mas ele é parceiro de uma gestante, e aí ele tem outras parceiras, ou se você pede o VDRL dele e aguarda o VDRL chegar. Aí, sabe, gente, aí é aquele momento que começa a fugir do protocolo. Isso não vai estar como receita escrita aqui. Aí você vai precisar também de conhecer, de fato, quem é esse sujeito que você está atendendo ali. Isso.
Aí vamos passar para uma outra coisa boa aqui. Vamos dizer que voltou um resultado dele, do VDRL, estava funcionando a internet lá na onde a Juliana trabalha, e aí em 3 dias o resultado do VDRL dele, estava no sistema. E aí o VDRL dele era 1:2. O que a gente vai pensar desse VDRL 1:2, gente? Ele teve sífilis, ele falou pra gente há 4 anos atrás, tá? Então, a gente tem uma fala aqui, que é cicatriz. Só pode ser cicatriz? O que mais que pode ser, Maria Alva? Isso, pode ser uma infecção. Vou colocar aqui, recente. O título dele está começando aí a subir, é um título baixo ainda. E tem uma terceira coisa aqui que pode ser também. Uma reação cruzada? Poderia. Não ia nem dar muita consideração para isso, não, para a reação cruzada, né? Que pode acontecer com outras infecções ou doenças inflamatórias. Mas considerando a sífilis, a interpretação da sífilis, pode ser ainda uma terceira situação. Ele pode ser uma infecção tardia, não tratada. Depois dos 4 anos atrás, que ele teve sífilis e ele tratou, no ano seguinte ele se infectou de novo. Então, tem 3 anos, por exemplo, que ele tem uma infecção por sífilis, porque ele se reinfectou, ele não tratou, e o VDRL faz isso, ó. Ele vai subindo, depois ele desce. Então, eu vou ter um 1:2, tanto numa infecção recente, como eu tenho um 1:2 numa infecção tardia de sífilis também. E aí, realmente, isso faz a gente, muitas das vezes, até tratar, para a gente se precaver, do que não tratar, principalmente num contexto da gestação. Tá? Não sei se eu estou entendendo bem, mas só para dar um toque. Na dúvida é melhor tratar do que deixar passar. Isso. É isso? Isso. Porque na dúvida, tratar. Eu estou indo pelo lado de uma pessoa que não entende nada desse cronológico. Eu entendo que pensou em sífilis, trata. É isso? Isso, é isso. Eu penso isso lá atrás, quando eu trabalhava no Souza Guiar, e o doente chegava com a meningite, a gente tinha certeza que não era bacteriana. Sabe o que a gente fazia? Esquema tríplice para tuberculose. Bom, mas todo mundo é maluco? Não. Porque, como é que eu ia fazer diagnóstico de meningite tuberculosa que não era? Eu tinha que esperar o tratamento, chegar o remédio, a gente tratava e salvava o doente. Não sei se a comparação é igual, mas eu vejo que a sífilis também não dá para você ficar, né? E louco-brana e tal, não sei o quê, eu vou tratar depois. Qual é o problema desse doente tomar penicilina? Só se ele for alérgico, não poder tomar. Mas é melhor você errar por excesso do que você perder a oportunidade de tratar o doente. Isso. É isso que eu penso. Isso porque a gente está num contexto de gestação, tá, gente? Hein? Oi? Maria Alva. O braço está ali, né? O braço está ali, né, Maria Alva? Tem isso também, né? O cara tá aí com aquele braço, você não pode deixar. Deixa o braço e só vai embora. Porque depois, se a gente resolver, eu dou naquele braço. Não dá, né? Aquele braço pode não voltar e você perder a oportunidade de tratar o doente. Eu penso isso. Não sei. A gente está falando, gente, eu estou dando muita ênfase nesse contexto, que é o contexto da gestação. Porque é isso, né? Eu costumo brincar assim, gente, transmissão vertical, sífilis, HIV, qualquer situação, no momento da gestação, acende uma luz vermelha, não dá para ficar lá esperando. A gente já teve situação séria aqui de ficar esperando o resultado de exame de HIV, e aí chegou o resultado, mas esse nome não parece que não é da mesma unidade, e aí você coleta outro, e aí você vai esperando de uma situação que daqui a pouco acabou. Fim da gestação, ela não tinha tomado antirretroviral nenhum, e ela foi para a maternidade e já era para parir.
Então, é esse lugar mesmo de uma luz vermelha, porque a gestação tem tempo. Se a gente estivesse falando de uma mulher ou de um homem que não está no contexto gestacional, aí é diferente. Vamos fazer um outro VDRL, seriado, né? Aí você toma uma decisão com mais cautela. Agora é isso, né, Maria Alva? Tem situações que o contexto também, a compreensão da vulnerabilidade diz assim, faz agora, porque depois não vai fazer. Recebi semana passada uma investigação de uma unidade nossa, do pré-natal, né? Foi caso de sífilis congênita e pedi a investigação, chegou a investigação da unidade. 17 anos, gente. 2 consultas de pré-natal. Não tem nenhum relato de teste. Não foi feito nenhum teste rápido, nem nenhum VDRL dela e não foi feito com isso o tratamento. Se eu não faço teste, não faço diagnóstico, não trato. Chegou na maternidade, tinha resultado de exame para sífilis, criança, tal. Tratou 10 dias de penicilina cristalina, caso diagnosticado, notificado, nossa taxa, né, aumentar. E aí eu estou conversando com a supervisão para entender assim, por que uma jovem de 17 anos, que foi à unidade 2 vezes, não foi feito teste rápido nela para sífilis. Não foi feita uma coleta de VDRL. Vamos entender, né? Pode ter muita coisa. Ela foge, ela não gosta de injeção, ela não deixou furar o dedo, muita coisa. Eu estou pensando, Maria Alva, estou esperando para ver assim, a conversa que vai ter lá com a equipe. Eu estou pensando se a Covid que interferiu nisso. Não fizeram, de repente, o teste rápido, porque tinha muita gente na fila para ser atendido, sintomático respiratório, não sei. É o que eu estou pensando, porque é um caso mais recente, é nesse momento de pandemia. Mas eu acho importante compartilhar isso com vocês, inclusive, para vocês saberem, assim, coisas desse tipo continuam acontecendo. Por isso que no título eu coloquei, assim, desafios ainda persistentes, porque a gente ainda tem, gente. Esse tipo de desafio que, assim, a gente precisa trabalhar para não ter mais. Aí a gente vai ficar com aquilo que é a vulnerabilidade da vulnerabilidade. Contar o caso para vocês. 17 anos também. Chega numa unidade nossa, básica de saúde, com a mãe com 35 semanas de gestação. História de uso de drogas. Não tinha ido a nenhuma consulta antes de pré-natal, não tinha feito nada. Fica muitas vezes fora de casa. E aí a mãe chega desesperada para a equipe de saúde para falar assim, conseguiu que ela fosse, então para iniciar o que pudesse para ela naquele momento. Aí a equipe atualiza a vacina, faz os testes dela, e aí deu teste rápido positivo para sífilis. Fizeram a primeira dose de penicilina benzatina para ela, estava prescrito 3 doses. Não voltou. Não voltou para fazer a segunda, para fazer a terceira, e essa mãe não conseguia fazer mais naquele momento. Nasceu. Maternidade, tratou, cuidou como sífilis congênita, começou novo esquema. Fez a primeira dose de penicilina e encaminhou para voltar na unidade para fazer a segunda dose. Não voltou, demorou. Quando chegou lá na unidade para fazer... Aí chegou na unidade porque, mais uma vez, essa avó leva junto com a criança para um primeiro atendimento na unidade de saúde. Aí já tinha passado mais de 14 dias da dose da maternidade, tinha que recomeçar de novo esse esquema. Aí a unidade fez mais uma dose de penicilina benzatina para ela. E depois ela não voltou mais ainda. Né? É uma situação de agora desse... O nascimento foi agora próximo, né? Nesse início de ano. Essa situação, gente, essa é daquela pesada mesmo. Que por mais que a gente tenha uma equipe que esteja muito atenta, cuidando, vai ser difícil. Porque mesmo que você vá até na casa, não, hoje é o dia da penicilina da Maria, pega a penicilina e vamos lá na casa dela fazer. Ela não está em casa. A mãe dela não sabe onde ela está. Ela está, possivelmente, numa cena de uso de drogas. Então, às vezes, a gente consegue, aí é um trabalho muito forte de comunicação e de rede, para, de repente, a gente contactar a nossa coordenação de redução de danos, a gente contactar a coordenação do consultório na rua, que são outros equipamentos de saúde que, de repente, poderiam nos ajudar. Para a gente localizar a Maria, que não está lá no território, que a mãe não sabe onde está, de repente ela está por um lugar que o consultório na rua
a encontre. Mas é só para a gente ir pensando nisso, nessas vulnerabilidades diferentes que existem, mas naquela que às vezes é nossa, é programática, é institucional, é da nossa ação profissional, se ela está sendo de acordo, conforme ela tem que ser. Então, aqui só para lembrar vocês, esse quadro está na página 58, que fala sobre esses estágios clínicos, o que é a primária, cancro linfonodo, secundária, tem ali todas as lesões cutâneo-mucosas, fala de sífilide papulosa, atenção com boca, examinar a cavidade oral, lesão de sífilis frequente, outras coisas que podem aparecer, micropoliadenopatia, sinais constitutivos. Esse período de 1 ano, a partir do momento que a pessoa se infectou com a sífilis, se ela não se tratar, ela passaria, não é matemático, mas pela lesão de primária, de secundária, e depois ela entra numa latência, não tem sintoma. Se for até 1 ano, latente recente, né? É um momento de uma sífilis recente. Passou de 1 ano, ela continua sem sintoma, é uma latente, mas aí é tardio. Difícil, muitas vezes, a gente identificar isso, não consegue definir um tempo, então ela é latente por um tempo desconhecido. Estou falando isso porque isso vai definir o tratamento. E a terciária aqui tem os detalhes dos tipos de lesões cutânea, óssea, cardiovascular e neurológica que a gente pode encontrar. Não vou ler aqui com detalhes, vocês podem olhar com calma depois o quadro. Posso compartilhar a apresentação e passarem para vocês, tá? Os métodos diagnósticos, os testes, dividindo em não treponêmico e treponêmico, como eu falei para vocês. Fez o teste rápido nosso, que é a imunocromatografia. Fez um VDRL. Está dando uma discordância, o manual fala para a gente fazer um terceiro, que seria um treponêmico, diferente do que a gente já fez, do rápido. Para gestante, muitas das vezes não temos tempo. Então, mesmo dando discordante, tendo um ou outro, começamos o tratamento. Tá? Na gestação, a gente não pode perder tempo. Ah, Fábia, mas ela tem um teste rápido e ela disse que já teve sífilis. Então, se ela já teve, eu já espero esse teste rápido dela positivo. Pode ser que dê tempo da gente esperar o VDRL. Não precisa logo iniciar a benzatina para ela, tá, gente? Porque assim... A sífilis, né? Sim. Principalmente assim, se a gente tiver certeza realmente que ela já teve e foi tratada, que às vezes é uma pessoa já conhecida no território, tem registro no prontuário, mas se não tiver comprovação, ela só falar para você, eu tive. Ah, tá certo. Isso o teste está mostrando para a gente. É possível que ela possa ter tido mesmo. E se reinfectou ou não. Agora, a garantia de um tratamento já realizado, se a gente não tiver, aí você já começa também. E aí pede o VDRL. E logo nos próximos dias, né, a gente busca que ela faça essa coleta. Isso não vai atrapalhar, não vai interferir em nada. Esse gráfico está no protocolo, é para mostrar um pouco daquilo que eu falei para vocês. Lá no início, o VDRL começa a subir, depois ele vai cair com o tempo. E a gente tem a fase primária, secundária, né? Um curso de uma sífilis não tratada. Se tratou, ela não vai evoluir, né? Peguei uma pessoa com cancro, teste de sífilis, pum, tratei e resolvi. Se não tratar, esse é o caminho. Ela vai passar pela primária, lesão da primária, secundária, lesão da secundária, depois ela fica latente. A fase terciária, aqui está escrito assim, 10 anos após a sífilis primária. Mas a gente tem registro em textos, em artigos, às vezes até menos tempo do que isso. Menos de 10 e mais de 10 anos. Pessoas com 20, 30 anos de um quadro de sífilis, que aí desenvolve uma lesão mais grave de fase terciária. O FT-ABS e os outros treponêmicos se mantendo e o VDRL, caindo. E aí pode ter aquele 1:2, 1:1, já li até assim, negativo, mas que a gente não vai ficar esperando, se essa pessoa nunca foi tratada, ela fazer uma reativação, ela fazer uma sífilis terciária, tá? Então, não tem história de tratamento, vamos tratar, mesmo até que venha aquele VDRL 1:1 ou negativo.
E aí o nosso tratamento. Enfim, chegamos. Primeira coluna, e ali está o estadiamento. Sífilis recente. É a primária, a secundária, ou latente, mas que tem até 1 ano. 2.400.000 dose única. 1.200.000 de cada lado. Alternativa. Está escrito lá, exceto para gestantes. E aí ele só fala em doxiciclina, gente. 100 miligramas, 12 em 12 horas, por 15 dias. E o segmento treponêmico, o não treponêmico, o VDRL, trimestral, se for não gestante, e mensal, se for gestante. Se for uma sífilis tardia, mais de 1 ano de infecção, ou não sei quanto tempo tem, desconhecido, não sei, está ignorado isso, ou terciária, 2.400.000, cada semana, por 3 semanas, dá o total de 7.200.000. Alternativa, não vale para gestante, doxiciclina de 100 miligramas também, 12 em 12 horas, por 30 dias. É muito tempo? É muito tempo, mas às vezes é assim que a gente consegue tratar o parceiro dela. Tem vezes que a gente não consegue, a gente precisa tentar sensibilizar. Tem alguém na equipe que tem uma entrada melhor com essa pessoa, de repente pode conseguir que ele faça penicilina benzatina, seria mais fácil. Mas se não, vamos tentar fazer via oral para ele. É uma forma de tratá-lo para que ela não se reinfecte, porque senão ela fica no risco de se reinfectar. E a neurosífilis, ceftriaxona, e aí tem a dose ali, intravenosa e o tempo, tá? E aqui embaixo vem uma observação muito importante, que é a questão do intervalo entre as doses. Antes isso não era muito claro e a gente trabalhava com 7 dias. Passou de 7 dias de uma dose para outra, já estava inadequado e recomeçava. E aí agora está escrito assim, a regra é que o intervalo entre as doses seja de 7 dias para completar o tratamento. No entanto, caso esse intervalo ultrapasse 14 dias, o esquema deve ser reiniciado. Então, eu só vou reiniciar se ultrapassar 14 dias. Isso é muito importante, eu falo muito para o pessoal da maternidade. Porque se chegar lá uma gestante sua, que fez a primeira dose, a segunda dose tinha 9 dias da primeira. Aí ela fez a segunda. Aí da segunda para a terceira tinha 8 dias. Não é para considerar tratamento inadequado. Tá certo? De acordo com o protocolo, eu só vou reiniciar se passar de 14. Até 14 a gente aceita. Mas a gente vai fazer buscativo, né? O trabalho tem que ser para a gente tentar que ela faça com 7 dias de intervalo. Mas é aceito isso por conta dos estudos que foram feitos. Na sífilis terciária, penicilina cristalina estaria errado? A gente, para criança, para os bebezinhos todos, faz a cristalina. O protocolo propôs ali a ceftriaxone como segunda escolha. A cristalina, ela continua sendo também para o adulto primeira escolha, tá? Não é a cef, não. Eu li a cef aqui, mas é a cristalina. Obrigada. Tem um trabalho que você mostrou que o cara fez Rocefin ou ceftriaxone e não deu certo, lembra? Aquele outro. Isso. Não, a por isso que eu te interrompi. É sim. Né? E a ceftriaxona entrou como segunda escolha aqui. Uma coisa só importante, por causa da cef que está escrito ali, no protocolo antigo, a gestante ali vinha que a ceftriaxone poderia ser alternativa para ela, já que a doxiciclina não pode, mas que não passa barreira placentária, então, de qualquer forma, ele seria inadequado para fins de prevenção da transmissão vertical. Então, a criança seria conduzida como sífilis congênita. Vocês veem que esse protocolo último, ele não colocou a ceftriaxona ali. Sabe por quê, gente, que ele não colocou? É uma forma que a gente tem percebido de realmente dizer assim, gente, faça penicilina benzatina. Risco de choque anafilático, 0,002%. Tem uma coisa muito forte, né, que ficou no meio da saúde contra a penicilina benzatina em relação a choque. Esse protocolo, eu não coloquei em detalhe aqui, mas ele tem no capítulo, bem bacana, uma proposta de perguntas a serem feitas para orientar uma anamnese se ela falar de alergia. Porque na maioria dos casos, o protocolo diz que os trabalhos que foram feitos, a maioria que era encaminhada para dessensibilizar, era descartada por uma boa anamnese.
No entanto, tem situações que vocês podem receber e entender assim, não vamos arriscar. Não vamos fazer a penicilina benzatina para ela. Hoje, a gente tem tentado cumprir o que é proposto, que estava proposto no outro protocolo, que era dessensibilizar com PENV oral. Precisa do ambiente hospitalar. Quem tem dado esse suporte para a gente é o Antônio Pedro, a equipe da maternidade. A gente tem PENV oral. Hoje, a gente tem, né? Se usar tudo, a gente pode não conseguir comprar, porque está difícil conseguir comprar PENV oral. Mas hoje a gente tem ali na Covig. Então, a unidade faz contato com a gente, para a gente marcar lá no Antônio Pedro, encaminhar o frasco de PENV oral, e aí ela vai levar a penicilina V oral e vai levar já 2 ampolas de 1.200.000, que ela já faz a primeira dose de penicilina benzatina lá também. Aí a segunda e a terceira, se tiver prescrita, ela faz com vocês na unidade, tá? Então, existe essa possibilidade nossa, como fluxo nosso, de dessensibilizá-la. Mas se vocês pegarem para ler o protocolo ele não fala. Ele está realmente, assim, querendo amarrar e dizer para vocês que é possível, tem que fazer a penicilina benzatina para ela, que o risco é o menor dos menores que ela faça a reação anafilática. Mas ele sugere, ajuda a gente para fazer uma anamnese e descartar isso. A gente até está para organizar na forma de um questionário isso e mandar para os serviços de saúde para que vocês possam ter o instrumento na mão e ajude nessa avaliação, tá? E aí o protocolo fala sobre o segmento, que aí é outra dúvida, e agora, né? Você está lá fazendo, a nossa paciente, aluna, fazendo o segmento dela, e quando que eu retrato? E aí o que o protocolo nosso diz na página 72? Que atualmente, para definição de uma resposta imunológica satisfatória adequada, a gente usa o VDRL não reagente, ou com uma queda no título, em 2 diluições em até 6 meses, mas se ela é uma pessoa de sífilis recente, e essa mesma queda em 2 diluições em 12 meses, até 1 ano, tá? E aí ele fala que quanto mais precoce for o diagnóstico, o tratamento, mais rápido vão desaparecer esses anticorpos. Gente, agora pensa aquela mulher que assim é frequente na unidade, que quando você faz o diagnóstico, a abordagem dela, ela é 1:2. Então, ela já não tem uma diluição alta. O título já não é alto. Muitas das vezes, ela não vai chegar na gestação, 6 meses depois, por exemplo, com o VDRL negativo. Então, esse é um olhar que a gente precisa que os colegas da maternidade tenham também, de que mesmo ela vai estar tratada adequadamente, mas ela não vai chegar lá com o VDRL negativo. A gente retrataria essa pessoa, primeiro, é difícil, ali fala, pode ser uma reinfecção, uma reativação, uma cicatriz, é difícil, não é fácil. Você está lá acompanhando, isso que é o mais importante. Avaliar, então, presença de sinais e sintomas, avaliar novas exposições sexuais. Antes da gente já falar, Fábio, olha só, eu fiz o tratamento para ela, tá 1:8, 2 meses depois que ainda está aquele 1:8, o serviço já quer, por exemplo, retratar, iniciar um novo esquema. Calma, vamos avaliar reexposição, avaliar sinais e sintomas. E aí, em algumas situações, a gente pode até pensar isso. Não teve a diluição conforme se esperava? Aumentou, isso é o mais importante, é se aumentar em 2 diluições. Aí sim a gente retrata. Ou se ela tiver com sinal e sintoma clínico sugestivo. E aí, por isso, é que eu gosto muito disso daqui. O monitoramento mensal das gestantes e da população, no caso trimestral, principalmente no mês 3, 6 e 9, não tem o intuito de avaliar queda. Tem mais o intuito de avaliar, de descartar aumento desse título em 2 diluições, que aí sim reconfiguraria para a gente retratá-la. Tá? Muito bem. Tem mais um tempo para outro caso? Como é que estamos? Isso. Se tiver legal, a gente dá mais uma
passa por outro. Aí, assim, tem coisas que a gente não vai precisar falar de novo, que já foi falado, tá bom? Então, essa é a Mabi, 22 anos, ela chegou numa unidade de saúde da família para iniciar o pré-natal, com 16 semanas de gestação. Fez o teste rápido, reagente. Isso era novembro de 2018, tá? A Mabi não quis tomar a penicilina benzatina. No dia do teste, era injetável, a equipe não conseguiu convencê-la. E aí eles agendaram. Para 13 de novembro, ela não foi. Aí depois reagendou, não entendi por quê, para fevereiro do ano seguinte. Olha o tempo passando, é gestação, hein? Faltou também. E aí o tratamento, então, dela não foi realizado. Ela estava assintomática, tinha um VDRL de fevereiro de 2019 de 1:4. Ela foi a 3 consultas de pré-natal, no geral. Ela não sabe quem é o pai da criança. Às vezes ela está na casa da mãe, às vezes em situação de rua. Tem na história o uso de álcool e outras drogas, múltiplas parcerias sexuais. E aí, gente? Muita vulnerabilidade? Só tem, né? É possível fazer alguma coisa assim? Dá para enfrentar? Na experiência de vocês, alguma situação que vocês já tenham tido contato? Às vezes, gente, como a Maria Alva estava até falando, né? É uma questão de oportunidade. É claro que a gente falar de fora, né? Não éramos nós que estávamos lá na hora. Mas pela situação, pelo contexto, é o tipo da situação que se a gente tivesse conseguido fazer aquela uma dose no dia que ela estava lá, né, de repente a gente já tinha conseguido algo. E pensando sempre na proteção do bebê. Uma dose de 2.400 passou barreira placentária, a gente já começa a ter um efeito lá de cuidado desse bebê, se ele está infectado de fato pelo treponema também. Porque num contexto de vulnerabilidade como esse, a nossa chance é muito grande de perder. E aí o bebê dela nasceu em abril, tá? De 2019. Lá na maternidade, o VDRL dela era 1:2 e o do bebê 1:8. Percebe que o dele é 2 diluições acima do dela, né? 1:2, 1:4, 1:8. Então, como eu conversava com o Zé, o pessoal da maternidade, a pediatria, tem que estar atento a isso. Porque isso, inclusive, é critério de definição de caso de sífilis congênita. Bebê com 2 diluições, pelo menos, no mínimo, maior do que o da mãe. Eu preciso ter dos dois, mãe e bebê, comparar. O bebê estava assintomático, que bom, né? Sem alteração no líquor, sem alteração no exame dos ossos longos. Prescreveram para ele penicilina G-benzatina. A mãe, ela era foragida do Degase, depois a gente entendeu melhor a situação. Saiu com o recém-nascido, dali eles foram direto para o sistema prisional. Ô Zé, você que está lá na maternidade, o que você achou desse tratamento para esse bebê, hein? Eu antes falei para vocês de quantas vezes que se excede, né? Lá na maternidade. De situação que não é caso e que faz 10 dias de cristalina. Nesse caso foi o contrário, gente. Era para ter sido feito 10 dias de cristalina pelo protocolo, né? Mãe não tratada durante o pré-natal com caso de sífilis e eles fizeram uma dose única de G-benzatina. Essa mãe foi para o sistema prisional e a criança acompanhou. Mas vamos que não fosse esse o caso, que ela voltasse para vocês na atenção básica. Olha como que é importante também conhecer o manejo e o cuidado da sífilis congênita, porque essa criança não foi adequadamente tratada, gente. Nós já internamos criança aqui no Getulinho, depois que teve alta da maternidade, para poder tratar 10 dias de cristalina, tá? Então, esse protocolo aqui, ele tem um capítulo da sífilis congênita, que fala do manejo e do cuidado da criança, do segmento da criança, que a gente pode, de repente, conversar de uma próxima vez, tá? O protocolo traz esse desenho no capítulo da sífilis congênita. Então, o círculo azul são todos os GRNs que nasceram.
O amarelo é para falar para a gente o que é o RN exposto a sífilis. RN de mulher diagnosticada com sífilis durante o pré-natal que foi adequadamente tratada. E aí, gente, a gente precisa de um cartão de pré-natal bacana, né? Para os colegas da maternidade também poderem fazer essa leitura do que aconteceu nesse pré-natal. Esse caso, o protocolo fala que ele não precisaria nem ser notificado pela maternidade. Realizar avaliação, manejo clínico, é o que está escrito ali. E o círculo menor, o RN com sífilis congênita, é a mulher diagnosticada com sífilis no pré-natal, no parto ou no puerpério, não tratada ou tratada de forma inadequada. Aí esse a gente vai notificar lá na maternidade, vai realizar todo o manejo também, e depois a gente dá, tanto um como o outro, na atenção básica a gente precisa seguir, tá? Tem protocolo de realização de VDRL, tá tudo posto lá, mas com as suas diferenças e a diferença na conduta lá na maternidade. O tratamento inadequado, só uma coisa que é importante lembrar, não sei se está claro para todo mundo, o protocolo diz que ela precisa iniciar, a mulher com sífilis na gestação, iniciar a primeira dose de penicilina benzatina antes dos 30 dias que antecedem o parto. Ela não precisa terminar, ela pode terminar dentro daqueles 30 dias que antecedem o parto, mas tem que começar antes, tá? Se ela não começar antes, por exemplo, hoje é dia 7 de abril, uma criança que está nascendo hoje, ela teria que ter começado antes do dia 7 de março. Se ela começou o tratamento no dia 26 de março, lá na unidade, chegou lá para vocês em cima, ou um diagnóstico tardio, não tinha sífilis antes, se infectou durante a gestação, né, que pode acontecer, ela vai ser considerada tratamento inadequado. Aí esse bebê, sim, fecha critério sífilis congênita, 10 dias de penicilina cristalina. Está tudo no protocolo para orientar tanto a atenção básica quanto a atenção na maternidade, na pediatria, tá? Oi? Essa nota, só para dizer para vocês, é uma nota informativa do Ministério da Saúde de 2017, que alterou os critérios de definição de caso e que, inclusive, tirou essa lógica do parceiro inadequar de cara o tratamento dessa mulher. Então, o parceiro que não foi tratado, eles não têm mais relação, não é a situação em si do parceiro que a gente vai focar, tá, gente? Lá deve ser focado na maternidade para definir o caso, é o tratamento e a resposta ao tratamento da mãe. Pode ter se reinfectado? Pode. A gente não está negando isso, que é importante olhar para o parceiro dela. Mas para definir o caso de sífilis congênita é importante que a equipe da maternidade olhe para o tratamento dela e a resposta dela ao tratamento que foi realizado. E aí aqui eu trouxe 2 últimos casinhos para vocês, para a gente olhar, o caso 3 e o caso 4. Eu coloquei junto, porque é para a gente ter um olhar específico para a história da cicatriz sorológica. E aí, lembrando aquilo que o Dr. Jefferson tinha falado, na dúvida, eu trato. Então, do lado de lá, na maternidade, esse ano agora, janeiro de 2021, a mãe teve um VDRL 1/4 e o bebê 1/2. Quando a gente foi entender o pré-natal, ela tinha uma sífilis tratada há 11 anos. O VDRL dela do pré-natal, em junho ela fez 2. Um foi 1/2, outro foi 1/1. Em dezembro, um mês antes, ela fez outro, deu não reagente. E aí a equipe fez isso. Não tratou porque considerou uma cicatriz sorológica. Só que quando chega na maternidade, ela tem 1/4, essa mãe. E o último dela de dezembro era não reagente, a gente discutiu o caso, conversou e tratamos com penicilina cristalina 10 dias. Por quê? Essa mãe chega na maternidade com VDRL, que são 2 diluições do último. O último era não reagente e ela chegou lá com 1/4. Se vocês me perguntarem, Fábia, isso poderia ter sido um erro da leitura desse VDRL que colocou 1/4? Não sei, gente. A verdade é que deram um resultado de 1/4 para essa mãe. O último era negativo
E aí a gente não pode correr o risco com essa criança. Nesse caso, a gente realmente optou por tratá-la. Agora, o que eu discuti com a equipe do pré-natal? Uma sífilis há 11 anos atrás, tratada? Cadê a história sexual? A história epidemiológica dessa mulher? Foram outras parcerias, foi não uso de preservativo. Então, ela podia já ter feito, sabe aquele gráfico? Nesses 11 anos, ela pode ter se reinfectado, ela pode não ter se tratado, e esse VDRL caiu, por isso ele estava baixo lá no pré-natal. E aí, quando chegou lá na hora do parto, os hormônios e tudo mais também da gestação, reativou algo. Então, na dúvida, a gente trata, tá bom? Já pegamos criança assim com investigação que tudo falava, de repente, a favor até de uma cicatriz. E eu não estou querendo dizer que não existe cicatriz, tá, gente? Mas é só esse nosso cuidado, que a gente já pegou criança com alteração no líquor. De mãe com esse VDRLzinho bobinho, baixinho, que não foi tratada porque pensou que era cicatriz no pré-natal e lá na maternidade, alteração no líquor. E esse aqui, então, meu Deus do céu. Esse é para dizer para a gente assim, que tudo pode acontecer, e inclusive uma infecção que se dá no finzinho de um pré-natal. Na maternidade, a mesma coisa. Dezembro agora 2020. Mãe 1/4, RN 1/2. No pré-natal, história também de sífilis tratada. No caso dela, sífilis tratada há 2 anos atrás, na outra gestação dela. Pré-natal, VDRL, 1/1, 1/2, 1/2. Não foi tratada porque foi considerada cicatriz sorológica. Chegou na maternidade, não precisaria, nem precisaria, porque ela sai de 1/2, a maternidade é 1/4. Mas como ela não foi tratada, o pessoal da maternidade, nesse caso, também preferiu optar por tratá-la com penicilina cristalina. Aí a criança está no segmento, ainda bem, da atenção básica, e ela faz uma adenite cervical. Ela é encaminhada para o hospital pediátrico e chega lá, eles fazem o exame, mãe 1/256, bebê 1/128. Criança que foi tratada com 10 dias de cristalina na maternidade. Esse caso é um caso para a gente discutir ainda, aprofundar essa discussão dele, chamar outros colegas, juntar aí no comitê, de vez em quando a gente faz reunião para discutir transmissão vertical. Mas eu só queria trazer para ilustrar a importância, no modo de ver da gente, de exceder no pré-natal. Se a gente tiver que se exceder, né, gente? Exceder no pré-natal, fazendo a penicilina benzatina, tratando essas mulheres. Porque depois a coisa fica um pouco solta e a gente tem visto tantas possibilidades acontecerem, sabe? Então não vale a pena a gente perder a oportunidade. Lembrar a vocês que a gente tem problemas muito complexos, que vocês conhecem muito bem, quem está lá no território trabalhando. A gente tem a violência, que muitas das vezes leva a mulher a migrar de território, a migrar de área, a não ir para completar um tratamento, ou é a parceria dela. Em alguns momentos ela está na rua, está na comunidade, está no território, está na rua, ou está só em situação de rua mesmo, e é um desafio enorme para a equipe. Às vezes a gente consegue concluir, às vezes não consegue, mas a gente tem problemas simples, que é do processo de trabalho nosso, do dia a dia. Por exemplo, uma prescrição que não está de acordo com o protocolo e que ela não vai responder ao tratamento. Falta de exame de segmento, a gente não ter o VDRL mensal conforme está proposto e previsto. Não preenchimento adequado do cartão da gestante. Gente, eu falo com o pessoal do Azevedo Lima, pode me mandar a foto. De tempos em tempos, às vezes eu recebo uma foto de um cartão de gestante nosso lá, sem resultado de VDRL, sem anotação do tratamento feito. Subnotificação de sífilis em gestante, problemas na investigação, não investiga, por exemplo, o questionário quando a gente pede, a gente não recebe a informação. Então, isso é simples. Eu acredito que sejam situações que a gente possa resolver lá no nosso dia a dia e que faz diferença também. Então, deixo como mensagem final isso. Para além do cumprimento do protocolo, da norma, da rotina, que são muito importantes,
a gente precisa estar o tempo inteiro refletindo isso. O quanto que a gente está implicado, está comprometido. Às vezes tem casos que tem que colocar no colo, tem casos que tem que ir lá fazer na casa, tentar outros. Quem da equipe consegue ter entrada para sensibilizar. Então, é uma tecnologia, como eu estava comentando, que essa é leve, é da relação. Isso daqui é leve e dura, né? A gente tem que conhecer, tem que aplicar. Mas essa aplicabilidade que fala desse humano cheio de subjetividade é o nosso grande desafio. E o protocolo traz para a gente, eu acho ótimo, um capítulo que fala sobre vida sexual, atividade sexual e a nossa relação também de anamnese e cuidado, que olha para isso, né? Não olha só para a infecção, para a doença. E traz, inclusive, isso, né? Essas duas frases. Nós fazemos sexo para ter bebês, fazemos sexo para expressar amor e afeto, fazemos sexo para sentir prazer e intimidade. E a ideia é de um melhor sexo com a maior proteção possível. E é um desafio de todos nós reduzir a sífilis em Niterói. E por onde quer que vocês estejam trabalhando com saúde da família, com atenção básica, que seja um desafio, seja um compromisso também de vocês. A gente está à disposição, enquanto área técnica, para apoio, para discussão de caso. Parece fácil, mas não é fácil, né? Às vezes dá uma dúvida, gera uma dúvida, e é o nosso papel apoiar vocês, discutir com vocês os casos, tá bem? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela atenção. Alguém quer fazer algum comentário? Ai, ótimo, Luísa. Ótimo, ótimo. Então tem até, sabe aquela coisa da regra mnemônica que ajuda, né? A gente pega 30, 60 e 90. HIV, 30 dias de janela imunológica, hepatite B e C, 60 e sífilis até 90. Porque vai de 10 a 90 dias esse tempo de janela para a gente ter o resultado no exame. Cuidado com uma coisa, sabe, gente? Aquele gráfico que apareceu aqui, ele vai dizer para a gente que o treponêmico fica positivo antes do VDRL. Então, se eu tenho um teste rápido, que é treponêmico, ele ficaria positivo, né, antes do VDRL. Mas a gente já teve situação de fazer o teste rápido lá na unidade, dar não reagente, aí pediu o VDRL também. O VDRL voltou 1:2. Aí a equipe, assim, a indicação era que tivesse feito naquele momento a primeira dose de penicilina benzatina. Não importa. É gestante, eu não vou pensar em reação cruzada, não. Começa o tratamento. Mas eles fizeram um pedido de um novo VDRL. Aí o VDRL seguinte veio 1:4. Aí fizeram um novo teste rápido, reagente. Então, a coisa não é tão matemática, né, gente? Às vezes, quanto pareça. Não está no protocolo. Mas eu acho que a gente realmente, assim, vale a pena fazer o teste rápido, mas pedir mesmo assim um VDRL. Eu tenho percebido isso um pouco por conta dos casos que a gente tem investigado e que, embora o teste rápido é treponêmico, é específico, diz se a pessoa teve ou não contato com o treponema, mas ele pode dar um falso negativo, ou ele ainda vai aparecer no exame, e aí o VDRL já nos adianta isso também, porque a nossa grande questão aqui é o tempo, né, por conta da gravidez. Fábia, um aconselhamento sexual para essas mulheres que chega lá e faz o diagnóstico de sífilis. Pode fazer uma pergunta tola. Quando que eu posso ter relação sexual? Como é que é feito isso? Tratou hoje, já pode ter sexo? Quando que eu posso ter sexo? Porque o ideal é que essa questão da parceria, né, as parcerias se tratem também. E a gente nem sempre consegue isso. Mas essa ideia do tratar concomitantemente, o pessoal de São Paulo colocou isso no papel, que eu achei que foi muito importante, que até o início da terceira dose dela, até ela fazer a terceira dose dela, ele poderia começar a dele. Ela está protegida. Se eu fiz a primeira dose, uma semana depois eu faço a segunda dose, uma semana depois, 14 dias, ela iria fazer a terceira, ele ainda pode começar a dele. Então, a gente esperaria, nessa ideia, 14 dias para que ela tivesse com o nível de anticorpo coberto.
Claro que assim, a gente tem a questão da camisinha, do preservativo, se ela falar para você assim, ai, não consigo, não dá para eu segurar, doutora Luísa, 2 semanas, de jeito nenhum. Ok, eu entendo você, as necessidades sexuais são diferentes, né? Não só diferentes no gênero. Quando a gente trabalha a capacitação de teste rápido aqui, a gente coloca algumas questões provocativas e uma delas fala isso. Mulheres têm menos necessidades sexuais do que homens. Não é a norma, não é a afirmativa. Então, são pessoas e que a gente precisa entender como é cada um, né? Cada uma. Então, vamos tentar negociar o uso do preservativo? Né? Se teu parceiro não vai vir, uma coisa ela precisa saber. Existe risco de reinfectar. Olha, não é uma coisa que você vai tratar uma vez e aí você nunca mais vai pegar na tua vida. Se você tiver contato com alguém com sífilis, você pode se infectar de novo. Então, dá para usar a camisinha? É essa perspectiva que a gente trabalha, gente, cada vez mais. Não sei se a gente já teve junto em algum momento nós aqui, de repente em outra ocasião, falando de prevenção combinada, né? Nessa lógica da epidemia do HIV, a gente usa o conceito, a discussão de prevenção combinada. O que é possível para cada um combinar em termos de prevenção em dado momento da sua vida? A gente esclarece, a gente dialoga, a gente troca, porque quem vai tomar a decisão? Cada um com a sua autonomia, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Minha época de residência, em 1985, quando eu cheguei no Instituto de Neurologia, o professor titular, que era o professor Deolindo Couto, famoso lá da academia, ele falou que em neurologia a gente tinha que pensar sifiliticamente. Então, todo doente que chegava no instituto tinha que fazer um VDRL. Pensou numa doença, tinha que fazer um exame de sífilis. A sífilis, como ela falou, terciária, na especialidade neurológica, é muito grave. Não dá para a gente ficar bobeando. E, na verdade, isso é uma aula, que eu não vou ficar nem parte da minha experiência aqui, mas colocar para vocês que a neurosífilis e a sífilis terciária, ela pode afetar os vasos e pode afetar o parênquima. Então, os acidentes vasculares cerebrais, todos deveriam ter titulagem de VDRL, porque ela pode fazer uma vasculite. É isso? As paraplegias, os doentes que ficam paraplégicos, também deveriam ter, porque pode fazer uma paraplegia que chama paraplegia de ERB, ERB, que também dá vasculite. Então, as vasculites, a gente vê hoje diagnóstico de vasculite e você não vê o cara pedir VDRL. Ele fica no VHS, nos outros exames para lúpus eritematoso e outras vasculites, esquece que a sífilis pode cursar com uma vasculite cerebral ou medular. Então, também uma patologia terrível que chama paralisia geral progressiva. É uma demência progressiva do parênquima cerebral vinculado pelo vírus, já na sífilis terciária. Então, todo doente com protocolo de pedido para demência tem que ter a sífilis também, como a gente conversou aqui semana passada. As paralisias gerais progressivas acontecem. E às vezes tem que fazer uma punção lombar e às vezes é o que ela falou. No líquor, o líquor está positivo. E o tratamento é penicilina cristalina de 4 em 4 horas durante 10 dias na veia. Então, sífilis, infelizmente parece que está voltando um pouco, né, Fábia? Com isso tudo. Algumas doenças estavam meio no passado e começaram a voltar de novo, né? É uma patologia que a gente tem que ficar atento. Só para finalizar... Lesão oftalmológica também, só uma observação. Lesão oftalmológica também. O Jefferson está falando essa coisa de voltar, né, a sífilis, e o fato da gente realmente estar vendo mais casos e essa epidemia que se começou a observar o país nos números de 2016 para cá, aí a gente vê isso, vê todo tipo de quadro. VDRLs, por exemplo, títulos elevadíssimos, que não é o que a gente estava acostumado a ver na rotina. Lesão oftalmológica, a gente já recebeu notificação que não estava vindo tanto. Causa de neurite óptica. Entendeu? Então, e agora, essa coisa do diagnóstico diferencial é muito importante, né? A gente pensar em...
Mas, por exemplo, teve da reação cruzada, e da reação cruzada com doenças inflamatórias mesmo. Aí a pessoa ligou para a gente discutir um caso, um senhor, 83 anos de idade, e aí nessa bateria de exames que estavam fazendo para avaliá-lo, pediram o VDRL. Aí deu 1/16 o VDRL dele. Ele era uma pessoa que tinha um quadro que é difícil não ter, né? Osteoarticular, de uma osteoartrite, e tinha um câncer de próstata. Aí a gente fez o teste rápido dele, eles fizeram lá negativo. Falei, então vamos fazer um treponêmico diferente, um outro treponêmico. Aí fez negativo também. Então aquele VDRL dele de 1/16 não é sífilis. Ele tem 2 testes treponêmicos que mostram que é específico, né? Ele não teve contato com o treponema, mas é uma pessoa com outros agravos aí que envolvem inflamação, e inflamação pode levar o VDRL a positivar. Então, pensar sifiliticamente, não deixar de fazer o exame e compreender isso, né? Essa coisa maior de que o VDRL não é específico, pode dar, de fato, uma reação cruzada, mas não perder a oportunidade, principalmente no momento da gestação. Um filme que a gente divulga e fala para quem tiver oportunidade, se não assistiu, é o filme Heleno, que foi o jogador de futebol, né, do Botafogo. O filme é protagonizado pelo Rodrigo Santoro e tem essa questão de um quadro de demência, um quadro neurológico, que se entende que foi por causa da sífilis, né? O filme não dá tanta ênfase para isso, mas... Ele teve uma paralisia geral progressiva. É isso mesmo, ele ficou um quadro demencial e ele teve sífilis terciária. Muito bem lembrado. Bom, a Fábia está perdida porque ela vai voltar aqui, né? Lógico. Nós vamos escolher outros temas, ela vai pegar um fôlego, não é isso? E nós vamos novamente trazer a Flávia aqui de novo, uma pessoa legal, e todos nós aprendemos. Eu aprendi muito, muito. E é uma coisa atual, né? Quer dizer, a medicina é isso. Hoje ela está falando coisa atual. Pode ser que ela venha daqui a 2 anos aqui e já tenha outras, né? Mas foi muito bom, a aula dela muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Eu quero agradecer imensamente a presença dela aqui. Eu que agradeço, gente. Pode contar, tá bom? Está à disposição para se precisar tornar. E também para a gente discutir caso, tá, gente? Por telefone, a gente troca telefone, fala no WhatsApp, e-mail. Que eu acho que isso que é importante nesse enfrentamento todo aí, de fato, a coisa bem concreta, tá bom? Obrigada.